Muito bem, dito isto, nós vamos falar aquilo que eu comuniquei no domingo passado, sobre a importância do Espírito Santo e tudo isso que Paulo está nos ensinando, a vida prática, a vida cristã prática, que nós devemos desenvolver enquanto comunidade cristã. Nós vamos ler 4 versículos, mas eu espero que abram as suas Bíblias em Romanos, deixem aberto aí capítulo 14 e capítulo 15. Nós vamos ler 4 versículos desses capítulos, mas eu queria só falar que Paulo, eu estava estudando esse capítulo 15, 14, 15, desde o capítulo 12, e a gente observa que no momento em que Paulo está falando do respeito, da obediência, da vida cristã como um todo, a gente percebe quanto ele começa ali a introduzir a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes eu tenho lido e estudado esse capítulo, mas nunca tinha atentado para esse detalhe. Porque um dos poucos escritores da Bíblia, se não Lucas e ele, vão desenvolver essa questão da importância do Espírito Santo na vida cristã. Muitas vezes a gente vive a vida cristã e esquece que existe o Espírito Santo que comanda a igreja, que habita na igreja, que habita no corpo de Cristo. O que faz a diferença entre a comunidade cristã e a comunidade não cristã, não é simplesmente o aspecto de você ser salvo em Cristo Jesus, mas é o aspecto de que na comunidade cristã habita o Espírito Santo, e é Ele quem conduz, é Ele quem dirige, e é Ele quem faz com que a igreja de Jesus Cristo ela exista. Porque no momento em que ele subir, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer, no momento em que o Espírito Santo subir, a igreja sobe também. Então ela só existe porque o Espírito Santo está na igreja. O que faz a diferença é a presença do Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes a pessoa vive, amanhece, anoitece, vive a sua vida como se o Espírito Santo não existisse. Não, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu oro, e o Espírito Santo, onde é que está nessa história toda? Não existe. É como se ele não existisse. Ninguém busca aquilo que a Bíblia manda fazer. É por isso que eu, quando estava estudando esse capítulo, eu comecei a observar como Paulo coloca a importância da presença do Espírito Santo na igreja, fazendo a diferença nas relações dentro da igreja e fora dela. Então vejam, por exemplo, Romanos 14, 17, versículo Romanos 14, 17, que eu já li com vocês, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito. Então Paulo está dizendo: olha, enquanto vocês estão aí brigando por coisas que supérfluas, que não tem nada a ver com a vida cristã, se preocupem com aquilo que é importante na vida cristã. Porque o reino de Deus não é feito dessas coisas que são supérfluas, essas coisas que são secundárias. Mas a vida cristã, o reino de Deus, da qual nós fazemos parte, ele é constituído desses 3 pilares: justiça, paz e alegria no Espírito. Então, nós falamos que a justiça é dar o que é devido a cada um, respeitando as diferenças. A paz é viver em igualdade, em harmonia. E a alegria no Espírito, porque só Ele é quem nos dá essa constância e essa permanência da alegria em nós, é o Espírito Santo. Quando a gente fala assim, na presença de Deus, nós temos o quê? Plenitude de alegria, não é isso? Então a gente busca a presença de Deus. Mas essa alegria, ela vem do próprio Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos dá essa alegria independente de qualquer situação, circunstâncias que você venha viver. A marca do cristão
não é o choro. A marca do cristão não é a tristeza. A marca do cristão é a alegria. E muitas vezes a gente está aí chorando, triste, cabisbaixo, deprimido, depressivo, tudo isso na vida, porque não busca o Espírito. O outro versículo está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: e o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Rico de esperança. Essa palavra esperança, usada por Paulo aqui, claro que aqui está a esperança que nós recebemos do Senhor no momento da conversão. Ele planta a semente da esperança, que é a expectativa de algo que nós já conquistamos, que é a vida eterna. Mas é a expectativa dada por essa convivência de harmonia, de paz com os irmãos, de que nós vamos ter aí um corpo de Cristo equilibrado, harmônico. Essa é uma expectativa, porque o poder do Espírito nos dá essa expectativa de que ele vai acionar as pessoas no sentido desse crescimento espiritual que todos nós esperamos que a igreja tenha, tá? No poder do Espírito. O terceiro versículo está em Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então a gente comentou no domingo passado sobre essa questão do ministério de Paulo. Paulo usa aqui o termo sacerdotal, ele está comparando o seu ministério ao sacerdote. A palavra aqui é liturgo, de liturgia, portanto um ofício público que é utilizado para o sacerdote. Então ele se compara o exercício do seu ministério ao sacerdote e ao ofício de testemunhar, de pregar o Evangelho, de anunciar Cristo como sagrado, como algo que é específico, como algo que é diferenciado. E ele vai dizer que ele não faz isso porque ele é inteligente, ele não vai dizer que ele é capaz, que ele é sábio, que ele é conhecedor de várias línguas, conhecedor das escrituras, conhecedor de filosofia, porque Paulo era conhecedor da filosofia grega. Ele não vai dizer nada disso. Ele vai dizer que ele era testemunha de Cristo através do poder que ele recebeu de Deus, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para apresentar os gentios, porque ele testificava aos gentios, estes se convertiam e eram santificados pelo Espírito. A oferta dele era os gentios santificados, perdoados, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, através da ação do Espírito Santo na vida dos gentios. É por isso que ele diz que, de modo que a oferta deles têm os gentios, seja aceitável, porque o gentio que não era crente não era aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no processo de santificação dos gentios. E o quarto em Romanos capítulo 15, versículo 19, que ele fala: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que concedeu a ele sinais e prodígios. E eu comentei rapidamente no domingo passado que os apóstolos, eles receberam de Jesus esse poder, eles receberam esse poder de
para que o Evangelho pudesse, né, ser desenvolvido, ele concedeu aos apóstolos alguns poderes especiais. Um deles foi sinais e prodígios, né? Porque muitas vezes, nos dias de hoje, estão usando esse termo apóstolo de uma forma totalmente degenerada, né? Que nada a ver com esses apóstolos aqui. Então, os apóstolos que eram chamados apóstolos no livro de Atos, depois daqueles que foram separados e escolhidos pessoalmente por Cristo, Paulo foi um deles, foram aqueles que foram enviados pela igreja. Portanto, não receberam o mesmo desafio, os mesmos critérios, né? Os mesmos sinais, prodígios, os mesmos poderes que os outros receberam. Paulo era, né, no livro de Atos, a gente vai ver que ressuscitou mortos, as pessoas queriam pegar no lenço de Paulo, aquelas coisas todas, fundamentalmente porque ele recebeu de Deus e ele estava sob o poder, a ação do poder do Espírito. Por isso, irmãos, é que a gente deve começar a pensar enquanto igreja na presença do Espírito Santo na igreja. Batista, não sei porquê, tem medo até de falar no nome do Espírito Santo. Não sei porquê, né? Porque quando fala no Espírito, a pessoa já diz assim, é pentecostal, né? Quando se fala em poder do Espírito, já diz que o cara quer falar a língua, né? Quer sapatear em cima do púlpito e outras coisas mais. A gente tem que perder o medo. A gente tem que falar e viver o Espírito. E nós vamos ver por quê, né? Eu quero trazer para vocês nessa noite esse aspecto que da gente perder o medo de buscar, estar cheio do Espírito, de viver do Espírito, de demonstrar a presença do Espírito na nossa vida, porque sem isso nós não somos crentes, nós não somos cristãos. Então o Espírito Santo, Paulo vai mostrando aqui, né, ele chama a nossa atenção para essa ação prática do Espírito Santo e a sua importância para a igreja. Quando a gente fala em poder, irmãos, muitas pessoas, o ser humano ele é ávido por poder. Ele quer ter o poder, ele quer ter o domínio, seja como for. Então, veja, quando você se relaciona com outra pessoa, você quer ter o poder sobre outra pessoa. No casamento é assim, não é? Tem um cônjuge que sempre quer ser mais poderoso do que o outro, né? Mais forte do que o outro, né? No trabalho é a mesma coisa. Na igreja nem se fala. Por quê? Porque essa palavra poder eleva o nosso ego, né? Eleva o nosso ego. Eu me sinto poderoso, né? Então eu sou uma pessoa poderosa. Então esse meu ego se alarga, cresce. Tem uma passagem na Bíblia que é lá no livro de Atos, no capítulo 8 de Atos, quando ali o Simão Mágico, vocês lembram dessa passagem? Simão Mágico? O Simão Mágico era um mágico lá que fazia as mágicas lá e todo mundo se deixava, né, levar pelas mágicas do Simão. E o Simão se envolveu com os cristãos e acabou se integrando à comunidade cristã. E ele viu lá o pessoal impondo as mãos e o Espírito Santo achando, e o pessoal começando a falar línguas e tal, e ele disse assim, rapaz, eu também quero esse poder. Ele queria comprar o poder. E ele ofereceu a compra do poder, né? Foi quando ali Pedro e João, né, que estavam lá, amaldiçoaram a vida ali de Simão. Não é isso? Então é algo que você busca esse poder. Na igreja, irmãos, quantas pessoas têm feito demonstrações de poder do Espírito na vida delas? O pior é isso. O pior é que não apenas as pessoas desejam ter
querem demonstrar que tem, mas aquelas pessoas que acreditam e seguem essas pessoas que enganam aqueles que assistem, que veem e que ouvem essas pessoas. Então eles conseguem demonstrar, através dessa busca, de dizer que é poderoso o Espírito, de demonstrações infinitas de coisas que a gente tem visto por aí, e as pessoas acreditam. Mas o que a Bíblia nos diz, nos fala do Espírito Santo, não tem nada a ver com tudo isso que vocês têm visto aí na mídia televisiva, seja ela como for, redes sociais, como for. Não tem nada a ver com tudo isso. E a gente então precisa compreender qual é a ação que nós devemos ter, tá, com relação a essa questão do Espírito Santo. Primeiro que a gente não pode deixar induzir por essas falsas manifestações. Tá? A gente tem que valorizar a Bíblia naquilo que ela nos ensina, naquilo que ela é real. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, não é uma força. O Espírito Santo não é energia. Às vezes a pessoa pensa, eu me encher do Espírito Santo. Eu me encher como? Eu sou um vaso, eu sou uma pessoa vazia, e eu preciso me encher de alguma coisa. Será que é isso mesmo? Encher do Espírito Santo, é isso? O Espírito Santo na Bíblia é uma pessoa. Quem é essa pessoa, o Espírito Santo? Terceira pessoa da Trindade. É ou não é? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu não sei nem porque que bota a terceira pessoa da Trindade, né? Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um, e eu e o Espírito somos um, é tudo um só. Mas é uma pessoa. É uma pessoa que se entristece. É uma pessoa que intercede por nós. Não é? É uma pessoa que a gente pode anular pelo pecado. Tá certo? Mas é uma pessoa. Pode ser uma pessoa como nós aqui, né? Mas uma pessoa, como Deus é uma pessoa, como Cristo é uma pessoa. Não é isso? Então, como é que a gente pode se encher de uma pessoa? O que faz a diferença, irmãos, é exatamente você entender o que é o Espírito e como você pode viver cheio do Espírito. Eu entendo, irmãos, que a principal função do Espírito Santo, sabe qual é? É fazer com que a obra missionária se expanda até os confins da terra. Jesus disse o que para os seus discípulos? E recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, desde Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a principal missão, a principal função do Espírito Santo é a expansão missionária. Então, entendo, eu falei muita coisa aqui sobre o Espírito Santo. Primeiro é que a igreja só existe por causa da presença do Espírito Santo. Quando eu comecei a falar disso. Segundo, a igreja só cresce por causa da presença do Espírito Santo. A obra missionária ela só é realizada por causa da presença do Espírito Santo. Não existe igreja sem a presença do Espírito. Existe muita gente criando igreja, chamando igreja, mas não é igreja porque não tem a presença do Espírito. E existe muita obra missionária que é desenvolvida sem a presença do Espírito, portanto não é obra missionária. A gente precisa fazer a diferença nisso. Jesus, ele deixou a condução da igreja com o Espírito Santo. Não foi isso? João 14, 16, 17. Abre aí. João 14, 16, 17. Ele disse que estava indo
mas ele ia deixar quem? O Espírito Santo. Tá? Então ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então ele foi, mas ele deixou quem? O Espírito Santo. Ele disse: vai estar quanto? Quanto tempo? Quanto tempo? O que é que diz aí o versículo? Para sempre. Ele vem deixar o Espírito Santo para sempre. Na hora que o Espírito Santo sair, acabou a igreja. Certo? E ele habita convosco no final, não é isso? E estará aonde? Em vós. Tá? Consolador significa estar junto, caminhar junto. Essa palavra no grego, paráclitos, ela significa estar junto, para ajudar, é o ajudador, é aquele que está conosco, dentro de nós, ao nosso lado, junto de nós, para nos ajudar na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Então vejam, o Espírito Santo é o condutor da igreja. Por isso que eu digo, não existe igreja sem a presença do Espírito. Se você viveu até hoje sem nunca ter pensado no Espírito, você precisa repensar a sua vida cristã. Porque não existe igreja sem Espírito. Não existe. O Espírito, irmãos, é quem escolhe aqueles que Ele quer para a obra missionária. E é o Espírito que decide aonde Ele quer que a obra missionária seja desenvolvida. Então não sou eu, por exemplo, que sou o executivo da CIBUC, que decido. Aí eu quero plantar uma igreja aqui. Sou eu não, irmãos. Eu posso até dizer que vamos plantar uma igreja aqui. Mas quem mandou eu olhar para aquele local, definir que seria ali, não fui eu não. É o Espírito. Em Atos capítulo 13, o que foi que o Espírito fez? Separa quem? Barnabé e Paulo para a obra missionária. Então quem separa, quem indica para a igreja, quem confirma para a igreja, os nossos missionários, aqueles a quem está chamando para a obra missionária, é o Espírito. Quando Paulo queria ir para um local lá, não sei para onde, as portas se fecharam. Ele diz: o Espírito fechou as portas. Aí ele disse: então não é para lá não, eu vou para lá. Aí Paulo fechou, o Espírito fechou de novo. Aí apareceu um moço macedônio e disse assim: eu quero você aonde? Na Macedônia. Quem é responsável de direcionar a igreja, quem é responsável pela expansão missionária da igreja até os confins da terra, é o Espírito Santo. É Ele que levanta as pessoas, é Ele quem define aonde Ele quer que a sua igreja atue na obra missionária. Ali em Atos 16, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia para ajudar-nos. Se tiver água perto aí, eu aceito. Portanto, eu quero chamar a atenção de vocês em poucos aspectos,
se vocês conseguirem me aturar até o fim. São só 7 aspectos. Tá certo? Alguns eu já até falei, vou falar rapidamente. Primeiro, o Espírito Santo foi o companheiro de Cristo em todo o seu ministério terreno. Irmãos, Cristo é o nosso exemplo. Certo? Cristo é o nosso exemplo. Ele é para ele que nós devemos olhar. Ele veio e ele esvaziou-se da sua divindade. Foi isso? Mas quando ele começou, quando ele iniciou a sua obra, ele estava cheio do Espírito. Tá? Em algumas passagens a gente vai perceber isso, principalmente em Lucas. Lucas capítulo 4, obrigado. Em Lucas capítulo 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Então ele, cheio do Espírito, ele foi dirigido pelo Espírito para onde Deus queria levar. Em Lucas capítulo 4, versículos 14 e 15, diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e à sua frente correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ele estava o quê? No poder do Espírito, cheio do Espírito Santo. Então, nosso exemplo, para começar, o nosso exemplo é Jesus. Então, nós temos que olhar para Jesus e dizer assim: eu também preciso, para ser cristão, na minha vida cristã, na minha caminhada enquanto cristão, para ser verdadeiramente cristão, porque Paulo está colocando a pessoa do Espírito Santo dentro do contexto da vida prática cristã, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E grave que eu estou dizendo, eu não estou falando, eu preciso ter o Espírito, não. Eu estou falando, eu preciso estar cheio do Espírito. Tá? Segundo, não existe obra da igreja sem o Espírito Santo. Pode até existir igreja, né? Com esse nome de igreja. Mas a igreja de Jesus Cristo só existe com o Espírito. Lucas capítulo 24, versículo 29. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Então veja, os apóstolos, quando Jesus morreu, poderiam muito bem iniciar a obra. Mas Jesus disse o seguinte: ninguém vai sair para fazer nada antes de receber o poder do Espírito. Portanto, fica lá e aguarda. O que eu vejo, irmãos, é muita gente aí fazendo a obra de Deus seco do Espírito. Não é seco pela obra, não, é seco do Espírito. Porque se acha que é inteligente demais, que é poderoso demais, tem dinheiro demais, tem capacidade demais, é sábio demais, tem habilidade demais, tem talento demais, tudo demais. Só não tem o Espírito demais. A obra da igreja, ela só é realizada com a presença plena do Espírito Santo. Permanecei até que o Espírito. Isso. Terceiro, não existe crente sem Espírito. Existem algumas denominações que precisam
receber a segunda bênção, né? Ou o segundo batismo, que chama, baseado em alguns textos da Bíblia, do livro de Atos, totalmente fora de contexto. Essas pessoas usam de que a pessoa se converte, mas só vai receber o batismo do Espírito Santo em um momento posterior. E a gente sabe que nós somos batizados com o Espírito Santo no momento da nossa conversão. É isso? No momento que nós nos convertemos, Efésios capítulo 2, versículo 13, né? E que nós cremos na palavra, nós somos o quê? Selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Tá? Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Naquele momento ali a gente recebe o Espírito. E Paulo então vai dizer no livro de Romanos, vejam aí, Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz assim: vós, porém, que estáis na carne, mas no Espírito, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Então, se você não tem o Espírito, você não é crente. Ainda tem gente que passa a noite orando pedindo o batismo do Espírito Santo. Você se converter, né, irmãos? Se se converter, vai receber. Porque quem é que batiza com o Espírito Santo? Quem é? João Batista dizia: eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Jesus. Aí tem pastor que diz assim: vem para o culto do batismo do Espírito Santo, eu vou orar e você vai ser batizado. E tem gente que acredita, porque não é a Bíblia. Então veja, se você não tem o Espírito de Deus, você não é crente. Se você não é crente, você não é salvo, né? Você não é salvo. Tá? Paulo vai dizer então, no quarto ponto, é que não existe obra sem estar cheio do Espírito Santo. Quarto ponto: sem estar cheio do Espírito Santo. Não existe obra, não existe obra na igreja, obra que vem de Deus, de Cristo, sem estar cheio do Espírito Santo. Irmãos, uma coisa é você ter o Espírito, quando você se converte, você tem o Espírito. A outra coisa é você estar cheio do Espírito, é diferente. Uma coisa, no momento da sua conversão, você ser batizado ali com o Espírito Santo. Então todos nós temos o Espírito Santo. Tá certo? Mas a outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há o que? Dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? O que ele está querendo dizer é que todo crente, todo salvo, precisa não é apenas ter o Espírito, ele precisa se encher do Espírito. Essa palavra encher significa preencher até o máximo. Tá? Está plenamente cheio do Espírito Santo. Essa palavra encher significa cheio até o máximo. Até agora vocês não entenderam o que é encher do Espírito, porque vocês estão pensando que é um jarro de água que sai botando água dentro, né? Daqui a pouco a gente chega lá.
Dissolução aqui, dissolução, é o efeito, né, de dissolver. É como você põe açúcar dentro da água. Então, quando você se enche de vinho, você é um dissoluto, é como aquele filho pródigo. As pessoas procuram na vida ser dissolutos. Quando falo em vinho, irmãos, eu começo a pensar em coisas materiais na vida secular, né, que você procura para encher sua vida nessas coisas. Estou cheio aqui do microfone agora. Então, Paulo diz assim: olha, não procura se encher das coisas da vida secular. Procura se encher do Espírito, porque a vida cristã exige que todos nós sejamos cheios do Espírito. Todos nós. Tá? Então vejam, eu disse, uma coisa é você ter o Espírito, a outra é você manifestar a presença desse Espírito. Você é crente, você tem o Espírito, mas você não está cheio do Espírito, portanto você não manifesta a presença dele. Você manifesta, você tem uma vida mundana. A sua vida não é espiritual, é mundana, porque as suas preocupações, o seu tempo, a sua mente, o seu coração estão ocupados com coisas mundanas. Então uma coisa é você ter o Espírito, e a outra é você manifestar a presença do Espírito. Vocês querem ver a diferença? Os apóstolos, antes da descida do Espírito Santo, eles já haviam recebido o Espírito. O Espírito já estava com eles. Abram aí, na Bíblia, no Evangelho de João, a partir do versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Depois da ressurreição de Jesus, né, ele aparece ali aos seus apóstolos, tá? Eles estão reunidos no cenáculo, não é isso? E Jesus aparece ali a eles, após a ressurreição, e diz assim: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, ele fez o quê? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naquele momento ali, portanto, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Só que o que Jesus diz? Vocês vão esperar agora se encher do Espírito para começar a obra. E lá no livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, o que acontece? O Espírito desce, né? E ali é feito o quê? A promessa é cumprida. Então ele disse ali em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse assim: olha, vocês vão esperar, tá? Vocês receberam agora, eu estou dando a vocês o Espírito Santo, mas vocês vão esperar estar cheios do Espírito, vocês vão esperar o poder do Espírito para poder realizar a obra. Em Atos capítulo 8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E ali em Atos capítulo 2, portanto, se cumpre a promessa de Jesus, né? Também lá em Joel, mesma promessa, que diz assim, abra aí, Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, abra as suas Bíblias.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, naquele momento, a partir daquele momento ali, eles foram capacitados para a obra missionária da igreja. Quando eu falo obra missionária, não estou falando de todos vocês, tá? Não estou excluindo nenhum, porque cada um que está aqui é um missionário de Cristo. Ou seja, todos vocês que estão aqui, né? Todos vocês que estão me ouvindo ali, pela internet ali, pelo Facebook, eu quero dizer para vocês que todos vocês têm que se encher do Espírito para que a obra seja realizada. Todo crente é o quê? Uma testemunha de Cristo. Todo crente. E toda testemunha é o quê? É um mártir. A palavra testemunha, né? Martirel, um mártir, é aquele que dá a sua vida por Cristo. Então vejam, nós somos capacitados no Espírito para sermos testemunhas, para sermos mártires de Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que se não fosse isso, o Evangelho não tinha chegado aqui. Todos nós somos mártires de Cristo. Porque aquelas pessoas que ali começaram a morrer um a um, as pessoas foram se convertendo e morrendo. Todos eles deram a vida por Cristo, pelo Evangelho de Jesus. E nós hoje somos aqui salvos em Cristo Jesus, porque alguém lá no passado não teve medo de morrer em nome de Jesus Cristo. Esse poder do Espírito é que nos encoraja. Esse poder do Espírito é que nos dá ousadia para a realização da obra de Deus. Esse poder do Espírito é que nos capacita a fazer a obra, a falar quando se deve falar, a dizer o que se tem que dizer. Porque sem esse poder, nós vamos ser essa igreja aqui. Fria, todo domingo está aqui sentado no banco, e a obra tem que ser feita. Todo mundo tem o Espírito, mas ninguém é cheio do Espírito. Por quê? É por isso que a obra de Deus não é feita, não é realizada. Porque o crente nunca se preocupou na vida em buscar se encher do Espírito. Então, a obra, não existe obra sem estar cheio do Espírito. Não existe obra de Deus, de Cristo, da igreja, sem estar cheio do Espírito. Quinto, também pertinho, né? Estamos no quinto já. A experiência do enchimento do Espírito é uma experiência individual. Apesar de que naquele momento ali, no livro de Atos, capítulo 2, estarem 120 discípulos de Jesus ali no cenáculo, esperando naquele momento, certo? Vocês vão observar uma coisa interessante. Vejam aí no versículo 3, Atos capítulo 2. O que é que diz aí? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Significa dizer que a experiência do enchimento do Espírito é uma experiência pessoal, individual. Não é coletivo. Não adianta eu estar aqui orando, cuspindo fogo, para que todo mundo fique cheio do Espírito.
É uma experiência pessoal. Cada crente, cada membro da igreja tem que buscar essa experiência do enchimento do Espírito. Certo? É uma experiência individual. Sexto, todo crente cheio do Espírito manifesta sinais da sua presença. Todo crente cheio do Espírito manifesta sinais da sua presença. No momento em que eles foram cheios do Espírito, eles passaram o quê? Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar entre outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então você, de alguma forma, no momento em que você busca o Senhor, está cheio do Espírito, pronto para a realização da obra de Deus, você vai manifestar através da sua vida a presença do Espírito Santo através de alguns sinais, que não são esses sinais poderosos, miraculosos, né, que o pessoal tem demonstrado aí, mas é aquilo que o Senhor quer que você realize, uma capacitação que Ele quer que você realize. Você vai manifestar isso no convívio e no desenvolvimento da obra de Deus. Tá? Foi aquilo que Paulo disse. Paulo disse que testemunhava de Cristo por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Sétimo e último, o Espírito Santo, ele não se submete ao comando de ninguém. Não é você que diz assim, eu quero. O Espírito Santo, uma vez uma pessoa conversando comigo, ele disse assim, pastor, eu orei para que o Espírito Santo me desse o dom de línguas. Como se ela tivesse poder sobre o Espírito, para que o Espírito pudesse dar o dom que ela quisesse ter. O Espírito Santo ninguém manda, ele manda em si mesmo. Jesus disse assim, João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então você recebe o Espírito Santo, mas você recebe e o Espírito Santo lhe dá aquilo que ele quer lhe dar. O Espírito Santo vai conceder dons, sinais que você vai poder desenvolver na sua vida cristã, desenvolver a obra de Deus, conforme Ele quer. Veja aí no capítulo 2 de Atos, no versículo número 4, final, lá no finalzinho do versículo 4, o que é que diz aí? Diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. O que é que diz? Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Segundo o Espírito. O Espírito concedia. Eu não posso chegar para o Espírito Santo e dizer assim, Senhor, hoje eu quero falar japonês. Harakari. Hoje eu quero falar polonês. Posso não, irmãos. Não é? O Espírito Santo concede segundo aquilo que ele entende que deve conceder. Tá? Segundo aquilo que ele entende. Tá certo? Então, o Espírito Santo não se submete ao comando de ninguém. Você que tem o quê? Que se submeter ao Espírito Santo. Tá? Então, vejam, irmãos. Não existe igreja, foi o que eu falei aqui, sem o Espírito Santo. Não existe crente sem o Espírito Santo.
Não existe obra de Deus sem você estar cheio do Espírito Santo. Se a igreja não cresce, a culpa é de você, que não está cheio do Espírito. Você nunca buscou isso na sua vida. Você nunca entendeu que deve ser assim. Você acha assim, eu já sou salvo e tenho um Espírito. É isso que você diz. Aliás, que todo crente diz aqui, pelo menos batista que eu conheço. Eu tenho um Espírito. A Bíblia nos mostra que não é suficiente. Ter o Espírito é apenas um sinal da sua salvação. Você foi selado com o selo do Espírito Santo, foi a garantia de que você tem a vida eterna. Mas você foi chamado para servir. Para isso, você precisa agora buscar se encher do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, irmãos, é o poder de Deus. Porque o Espírito é Deus. O poder do Espírito Santo é o poder de Deus operando através da sua vida. Receber o poder de Deus, ou se encher do poder de Deus, é viver debaixo da orientação de Deus. Como é que você se enche de Deus? Essa é a diferença, porque antes da sua conversão, você vivia segundo o seu espírito, mundano você vivia. Mas agora o Espírito que está em nós é que conduz a nossa vida. Como é que ele conduz a nossa vida? Através da palavra de Deus. Não é? O Espírito Santo, ele nos dá o discernimento, ele nos dá o entendimento, ele nos dá o conhecimento necessário para vivermos pelo Espírito e no poder do Espírito, que é no poder da palavra, no poder de Deus. Não existe nada mágico no mundo espiritual, não, irmãos. Se vocês pensam que é algo mágico, agora eu estou cheio do poder de Deus, tanto eu tenho esse poder mágico. Não existe magia no mundo espiritual. O poder de Deus, ele vem de Deus. É o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus que opera em nós, que nos traz a santificação, a purificação, a remissão de pecados. E pelo nosso andar santo, puro, é que nós realizamos a obra de Deus, porque sem isso não é possível realizar a obra de Deus. Quando você vê um crente triste, murcho, caído, frio, sentado no banco, sem fazer nada, é porque esvaziou-se do Espírito, deixou de se conduzir conforme o Espírito de Deus, que é o condutor da igreja, é o seu condutor com toda a sua vida. Você não é mais, você não manda mais em você, você não é mais dono de si. A gente tem que ter consciência que ninguém é mais dono da gente, não. Que eu não faço mais o que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Não existe mais isso. Porque quem agora habita em mim, não sou mais eu, mas é Cristo. Portanto, quem manda na minha vida é Cristo. Eu penso como Cristo pensa, eu faço como Cristo faz, eu vou para onde Cristo me mandar e fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu tenho certeza que Jesus não vai mandar eu subir em cima dessa igreja e pular lá de cima. Portanto, eu entrego minha vida a Ele e deixo Ele conduzir a minha vida, porque eu sei que eu estou seguro nas mãos dele. Não existe lugar mais seguro do mundo do que nos braços do Senhor. Se você está nos braços dele, irmão, pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo. Algumas características que você precisa perceber se você está cheio ou não do Espírito. Primeiro é a alegria. Atos 15:32. O reino de Deus é a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Segundo é coragem. Coragem. A igreja avançou sobre o sangue dos seus mártires. Nós estamos pisando no sangue dos nossos mártires. Atos 4:31. Amém?
Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Coragem. Ameaçados de morte, continuassem pregando, e eles disseram que eu vou pregar a palavra, eu vou pregar Jesus. Terceiro, fé. Eu nunca vi um povo de Deus sem fé. Não? Mas você só tem fé verdadeiramente que você descansa no Senhor, que você não tem medo mesmo, está descansando no Senhor, você está cheio do Espírito. Atos 11, 24. Descanso pleno em Deus. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Cheio do Espírito Santo, então, fé. Quarto, capacitação. Dons espirituais. A manifestação de dons espirituais. Quinto, poder da palavra. Atos 2, Pedro pegou 3.000 conversões. Atos 4, 5.000. Poder da palavra. Você prega pelo Espírito, no Espírito e no poder do Espírito. Fala, ensina no poder do Espírito. E como está cheio do Espírito, eu quero encerrar aqui agora. Primeiro, obediência. Mas não é obediência ao pastor de vocês, não. Embora devam obediência a mim. Naquilo que estiver na Bíblia. E que não estiver, não obedeça, não. É pecado. Obediência a Deus. Jesus disse: esperai para serem revestidos do poder do Espírito. E eles ficaram onde? No cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. Primeiro, obediência. Obediência a Jesus. Obediência à palavra. Segundo, oração. Final do capítulo 1, início do capítulo 2, eles estavam onde? Em Atos. Né? Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Oração. Primeiro é o que? Obediência. Segundo é o que? Oração. Terceiro, serviço. Terceiro é serviço. Um momento depois, eles começaram então a testemunhar de Jesus. Quanto mais manifestavam, quanto mais testemunhavam, mais pessoas se convertiam, né? Mais cheios do Espírito eles estavam, mais corajosos, mais ousados na vida cristã. E por fim, prioridade. Que é prioridade na vida de vocês? Prioridade é a igreja, é Cristo. A prioridade é Cristo, Deus. Não existe nada acima de Cristo. A prioridade na vida do cristão é Cristo. A prioridade é Cristo. Eu vejo muita gente trocando tudo por Cristo. Tem muita gente que deixa para fazer o seu trabalho de escola no domingo, para entregar na segunda-feira. Teve a semana todinha para fazer, mas vai fazer no domingo. Tem gente que troca tudo por Cristo. Prioridade. Qual é a sua prioridade?
Enfim, o que Paulo nos ensina nesses capítulos 14 e 15 de Romanos é que a igreja precisa, para viver o cristianismo, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Precisa estar cheia do Espírito Santo. Não é só ter o Espírito Santo, todo mundo tem. Pelo menos imagino que tenha, né? Eu não posso julgar. Porque foram salvos por Cristo Jesus. Mas isso não é suficiente, irmãos. Todos precisam não apenas ter, mas sim encher do poder do Espírito. Por isso, a partir de hoje, reflitam a vida de vocês. Tá? Comece a pensar e sigam esses passos. Obediência, oração, serviço, certo? Todos esses passos que eu deixei para vocês. Comece a buscar o Espírito. Encher do Espírito não é magia, não é força, não é energia, mas se encher do Espírito é se encher de Deus, da presença de Deus na sua vida, do comando de Deus na sua vida. É permitir que realmente você esteja totalmente entregue, submisso ao comando de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo e do Espírito que habita em nós. Amém?